No episódio de hoje, vamos contar histórias de quem construiu o Xanxerê. Uma das maiores construções nossa foi o Corpo de Bombeiros. E a boleia desse velho Mercedes de 1976 foi onde tudo começou em 1985. Quem vê hoje o Xanxerê com 50 mil habitantes, com ruas pavimentadas, hospital de referência regional, aeroporto que recebe aviões de todo o país, nem imagina a dificuldade que foi construir tudo isso. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, que hoje é uma referência nacional pelo trabalho que faz na busca e resgate com cães. Quem vê toda essa estrutura, nem imagina como tudo começou. O ano era 1985. Muitos incêndios aconteciam em Xanxerê por conta que a maioria das edificações ainda eram de madeira e não havia uma brigada para combater os incêndios que destruíam sonhos e tiravam vidas. Pensando em profissionalizar servidores públicos para o combate desses incêndios, uma lei aprovada na Câmara de Vereadores criou o Corpo de Bombeiros Voluntários. O servidor indicado para coordenar as operações foi Rosito Miglioranza. Que foi instalado aqui na garagem da prefeitura, e um grupo de funcionários da prefeitura, motoristas, se propuseram então a ser bombeiro voluntário na época, e se tocou esse trabalho até que posteriormente o município então fez um convênio com o Estado e passou a ser então, juntamente com o governo do Estado, Corpo de Bombeiro Militar e voluntários juntos. Isso depois de muitos anos. Nesse decorrer disso foram adquiridos vários caminhões, vários equipamentos, em função da necessidade que tinha do trabalho que muitas vezes ocorria, não só de Xanxerê, como dos municípios da região, como Faxinal, Abelardo, São Domingos, Xaxim, que muitas vezes a gente fazia socorro por aqui e se atendia a essas pessoas, esses municípios. Hoje, para pedir ajuda aos bombeiros, existe a Central de Operações Bombeiro Militar, o COBOM, que recebe as ligações e encaminha uma equipe operacional para a ocorrência. Miglioranza lembra que naquela época era bem diferente. Nós tínhamos uma central dentro aqui na garagem, e aí então o guarda que estava aí, ele fazia esse controle, e no momento da ocorrência nós tínhamos as pessoas que eram os voluntários, residiam do lado da garagem, e ele então chamava as pessoas e eles imediatamente pegavam os caminhões, que eles estavam sempre a postos, prontos, sempre preparados, e então iam fazer a ocorrência dos incêndios, não só como incêndio, como também dos desastres, seja ele rodoviário, por várias vezes nós fizemos socorro rodoviários. Aqui nesse local, na esquina entre a Avenida Brasil e a Coronel Passos Maia, Miglioranza conta que viu a maior tragédia de sua vida como bombeiro. Nesse edifício da esquina, que na época tinha 2 pavimentos de madeira, pegou fogo durante a madrugada e ficou totalmente destruído. Na tragédia, uma criança morreu. A causa provável do incêndio tenha sido um pedaço de madeira que foi deixado no fogão a lenha, que ficou queimado durante a noite enquanto a família dormia. A criança morreu asfixiada pela fumaça do incêndio. Do lado de fora, os pais choravam desesperados, enquanto bombeiros tentavam salvar o filho. Uma criança ficou dentro da casa e nós tivemos que entrar com chama para ir buscar ela, e que nesse andar com a fumaça ela não tinha mais vida, mas o bombeiro teve que entrar no meio da chama com água sendo protegido para poder resgatar. Nós resgatamos sem vida, foi um caso assim que marcou, porque a gente na época tem até hoje, por meta, se for o caso, salvar com vida. Olhando para o passado, não tão distante, em que o esforço em salvar vidas era quase artesanal, Miglioranza foi visitar o batalhão do Corpo de Bombeiros de Xanxerê, que hoje tem uma estrutura enorme e já salvou tantas vidas. Mas sempre é importante lembrar de quem começou tudo isso. Servidores abnegados, como o caso de Rosito Miglioranza, que arriscaram as suas vidas para salvar outras. A comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxerê ressaltou a importância das pessoas que dedicaram lá no início para que hoje possamos ter uma unidade tão importante do Corpo de Bombeiros para toda Santa Catarina.
A gente deve bastante a essas pessoas que foram, né, digamos, muitas vezes ousadas para a época, que tiveram essas ideias, essa oportunidade de trazer a nossa corporação e aos poucos foi sendo especializado, né? Então muitas vezes, como eu falava aqui com o senhor Miguel Lloranza, era no barracão da prefeitura ou muitas vezes em algum local emprestado. A comandante destacou que hoje o batalhão atende 30 municípios. Então o batalhão de Xanxerê, que é o 14º Batalhão, ele engloba 30 municípios aqui da nossa região. Nós temos 9 quartéis operacionais e mais um quartel que é apenas de atividades técnicas, né? Então hoje nós temos toda essa estrutura atendendo 30 municípios e aí efetivo, viaturas, né, conforme a demanda de cada município. Outro funcionário público que viu os primórdios de uma cidade em construção foi o arrojado agrimensor Antônio Mônigo. Gaúcho chegou em Xanxerê no final da década de 1970. Entre as várias medições que teve que fazer no município, tem 2 que ele lembra com orgulho. Uma delas é aqui, o Estádio Municipal Josué Anoni, local em que os xanxerenses se divertiram, torceram e construíram carreira no esporte. O terreno era um banhado, difícil de trabalhar. Mônigo lembra desde o começo e se recorda da trabalheira que deu a drenagem do gramado. Esta área desde o ginásio, que hoje é ginásio Ives Guissardi, mas era o antigo, né, que o vendaval derrubou isso aí, né? Essa área era toda da prefeitura. Então aqui era um banhado, um banhadão, né? Aí eles estudaram aonde que ficaria o campo, né? Voltei para cá, demarquei o campo. Aí começaram a aterrar, trazer a terra para cá, deixaram bonitinho, parelho. Aí comecei a drenagem, que aqui ela tem uma drenagem de tubo dos 60 do começo ao fim do estádio, né? Outra medição importante foi a do Parque da FEME. Hoje o parque é um dos maiores de Santa Catarina. No início da década de 1980, o então prefeito da época, Rovílio Bortoluzzi, o qual o parque leva o nome, e ele está aqui representado por essa estátua em bronze, queria transformar Xanxerê na capital estadual do milho. Por isso a necessidade de um parque de exposições. Mônigo lembra que o terreno tinha uma vegetação rasteira, que dificultou muito o trabalho. Mas com muita dedicação dele e de sua equipe, foi possível entregar a medição a tempo para construir o primeiro pavilhão, onde aconteceu a primeira FEME em 1982. Olha, aqui de início foi meio complicado. Era um matagal, tinha mato mais rasteiro, mais baixo, era banhado. Mas eu tinha uns auxiliares que eram braço forte, meus braços direitos, né? Então a gente trabalhou muito até deixar pronto para que conseguisse construir o primeiro pavilhão. A única recordação daquele antigo terreno que ficou foi o Bosque da FEME. Um local com a Mata Atlântica preservada que é ainda a grande atração das famílias que visitam o parque, mesmo nos anos em que não há exposição. Bonito na FEME, o pessoal traz em mesa, cadeira, se acampa ali embaixo, se alimenta ali embaixo. Já tem alguma churrasqueira, aproveita as próprias churrasqueiras. Aí como é que é dizer, a semana inteira tem gente visitando o bosque ali. Uns vão na capela rezar, pagar uma promessa, uma coisa ou outra, né? E assim é muito bonito. O agrimensor, que mediu boa parte de Xanxerê, declarou amor pela cidade. Disse que mesmo sendo gaúcho, nunca encontrou um lugar no seu estado de origem para chamar de minha terra. Foi em Xanxerê que ele se encontrou. Eu sou nascido no Rio Grande, não achei uma cidade no Rio Grande, eu gostaria de morar aqui. Me orgulho de ser um xanxerense hoje, me orgulho mesmo. Amo Xanxerê, faço tudo para continuar em Xanxerê, que o povo venha para Xanxerê e vamos levantar mais a cidade aqui, ó. Rosito Miguel Lloranza e Antônio Mônigo representaram, nesse episódio, todos os Rositos, Antônios, Marias, Saletes, que construíram a nossa cidade. Desde a dona de casa que cuidou de sua família, o pedreiro que levantou o alicerce, a professora que educou os profissionais de todas as áreas, os empresários que geraram e geram empregos, os políticos que administrativamente nos fizeram um município. Obrigado a você, que formou a nossa cidade. No próximo episódio, vamos contar a história de quem conta a história desde o ano de 1960. É a Rádio Princesa,
precursora na comunicação de Xanxerê, e a 101 FM, a primeira FM da cidade.